Buenas, bora continuar resolvendo nossa lista 1 de indução eletromagnética. A questão 6 diz o seguinte: a figura abaixo representa o esquema de um transformador utilizado para aumentar ou diminuir a tensão fornecida a um circuito. V1 é a tensão no primário, I1 é a corrente elétrica no primário, N1 é o número de espiras no primário. V2 é a tensão no secundário, I2 é a corrente elétrica no secundário e N2 é o número de espiras no secundário. Sobre o funcionamento do transformador, C, lacuna, então, lacuna. A opção que completa corretamente as lacunas acima é, vamos ver, letra A. Para saber o que responder, a gente tem que lembrar que o transformador faz o seguinte: quando o número de espiras do primário para o secundário aumenta, quando N1 é menor que N2, ou seja, o número de espiras no secundário é maior, a voltagem aumenta no secundário. E para obedecer o princípio da conservação de energia, para a potência ser constante, o preço que tu paga para aumentar a voltagem é diminuir a corrente. Então, I1 é maior que I2, a corrente diminui. Se a relação for o contrário, se o número de espiras no primário for maior que do secundário, então a voltagem do primário é maior. Esse transformador diminui a voltagem no secundário, mas ao diminuir a voltagem, ele aumenta a corrente, então a corrente no secundário é maior. Feito isso, eu consigo ver as lacunas e completar a questão. Na letra A diz que se a voltagem 1 é igual à voltagem 2, a corrente I1 é menor que a corrente I2. Isso aqui está errado. Se as voltagens são iguais, não houve transformação nenhuma nem de voltagem nem de corrente. As correntes também serão iguais. I1 é igual a I2. A letra B diz o seguinte: se a voltagem 1 for maior do que a voltagem 2, a corrente I1 será maior que a corrente I2. Se a voltagem 1 for maior que a voltagem 2, a corrente 1 é menor do que a corrente 2. O transformador diminui a voltagem, mas aumenta a corrente, então isso aqui está errado. I1 é menor do que I2. A alternativa C diz o seguinte: V1. Se V1 for maior do que V2, então o número de espiras N1 é maior que o número de espiras N2. É o que a gente tem nessa situação aqui. Se V1 é maior do que V2, o transformador diminuiu a voltagem, foi porque do primário para o secundário o número de espiras diminuiu. Essa é a alternativa correta. Então a gente matou a questão gabarito letra C. A questão 7 diz: a figura a seguir representa um ímã preso a uma mola que está oscilando verticalmente, passando pelo centro de um anel metálico. Com base no princípio da conservação de energia e na lei de Lenz, responda aos itens a seguir. Letra A. Qual é o sentido da corrente induzida quando o ímã se aproxima descendo do anel? Justifique. Na situação em que o ímã se aproxima do anel, ele se aproxima pelo polo sul. Aqui está o anel. Quando o ímã se aproxima pelo polo sul, diz a lei de Lenz que a espira vai gerar uma corrente elétrica que vai se opor à aproximação do ímã. A espira não quer que o ímã se aproxime, então ela vai querer repelir o ímã, fazer uma força para cima. Para repelir o ímã pelo polo sul, deve surgir na espira um polo igual. Polos iguais se repelem. Completa com as setinhas, aquele truquezinho para descobrir o sentido da corrente. Completou com as setinhas, este é o sentido da corrente. Estou vendo aqui que a corrente é no sentido horário. Então, corrente no sentido horário. A letra B pergunta o seguinte: o que ocorre com a amplitude de oscilação do ímã? Justifique. Eu devo justificar utilizando o princípio da conservação de energia. O que está acontecendo é o seguinte: está surgindo uma corrente na espira. Se está surgindo corrente na espira, é porque está surgindo energia elétrica. Mas a energia não pode ser criada, ela deve vir de algum lugar. Da onde vai vir a energia elétrica que surge na espira? Ela vai vir da energia cinética do ímã. Conforme o ímã vai oscilando por dentro da espira, a amplitude de oscilação vai diminuindo.
a amplitude de oscilação do ímã ao longo do tempo vai ficar cada vez menor. Vai ser um movimento amortecido. Por quê? Porque conforme o ímã fica oscilando, ele transforma a sua energia cinética de oscilação em energia elétrica. Ele vai perdendo energia cinética, vai ficando cada vez mais devagar aqui dentro, até parar. Então está respondida a questão. Matamos a charada. Próxima questão. A próxima questão é a de número 8, que diz o seguinte: em uma experiência, um longo fio de cobre foi enrolado formando dois conjuntos de espiras, E1 e E2, ligados entre si e mantidos muito distantes um do outro. Em um dos conjuntos, E2, foi colocada uma bússola, com a agulha apontando para o norte, na direção perpendicular ao eixo das espiras. A experiência consistiu em investigar possíveis efeitos sobre essa bússola causados por um ímã que é movimentado ao longo do eixo do conjunto de espiras E1. Foram analisadas 3 situações. 1. Enquanto o ímã é empurrado para o centro do conjunto das espiras E1. 2. Quando o ímã é mantido parado no centro do conjunto das espiras E1. E 3. Quando o ímã é puxado do centro das espiras E1, retornando à sua posição original. Um possível resultado a ser observado quanto à posição da agulha da bússola nas 3 situações dessa experiência poderia ser representado por... Então essa questão aqui tem a ver com a lei de Lenz, que a princípio poderia parecer muito complicado. Para saber como a bússola se movimenta, como a bússola é desviada, eu teria que saber como é que seria o sentido da corrente nessa espira, para daí saber qual vai ser o sentido do campo magnético dentro da espira e aí conseguir saber qual vai ser o movimento da bússola. Mas não é tão complicado assim, eu não preciso saber esses sentidos. A situação inicial, com o ímã muito afastado, todas as alternativas têm a mesma resposta, a bússola na sua posição original, porque com o ímã muito afastado, ele não exerce nenhuma influência sobre esta bússola aqui, que mantém a sua posição original. Na situação 1, o ímã sendo empurrado, ou seja, o ímã está se aproximando, essa aqui é a situação 1, ele está se aproximando da espira. Com isso, o fluxo de campo dentro da espira aumenta e surge corrente elétrica em algum sentido que eu não preciso saber qual é, nessa espira. Essa corrente vai percorrer o circuito e vai também percorrer a espira E2 e vai desviar a bússola para um dos lados. Então, na aproximação, a bússola foi desviada num sentido. Quando a situação 2, o ímã está parado dentro da espira. Com o ímã parado aqui dentro da espira, nada acontece, porque o fluxo fica constante, nenhuma corrente é induzida, portanto não tem corrente na espira E2 e não tem desvio da bússola na espira E2, a bússola fica na sua posição original. Então eu tenho que procurar, até agora, por alternativas que tenham, na situação inicial e na situação 2, a bússola na posição original. Com isso eu já descarto a letra C, porque na situação 2 não está na posição original, o norte está para baixo. Já descartei essa aqui, porque aqui também está para baixo o norte. E já descartei essa aqui, que o norte da situação 2 também está para baixo. Eu fico só com 2 alternativas, que vai ser decidido pela situação 3. No afastamento do ímã, o fluxo de campo magnético diminui, a variação é ao contrário. Portanto, a espira, a corrente que surge na espira, aliás, vai surgir no sentido contrário, desviando a bússola para o sentido oposto da situação 1. Se na situação 1 o desvio foi para cá, na situação 2 o desvio tem que ser o contrário, o que elimina a alternativa B, porque as duas aqui estão desviadas para o mesmo sentido, e só me resta a alternativa A. Na situação 3 aqui está desviado para o sentido contrário. Letra A é o gabarito da questão, e com isso a gente mata a charada. Próxima questão. A questão de número 9 é mais uma sobre transformadores. Na transmissão de energia elétrica das usinas até os pontos de utilização, não bastam fios e postes. Toda a rede de distribuição depende fundamentalmente dos transformadores, que ora elevam a tensão, ora a rebaixo. Nesse sobe e desce, os transformadores não só resolvem um problema econômico, como melhoram a eficiência do processo. O esquema a seguir representa esquematicamente um transformador ideal,
composto por dois enrolamentos, primário e secundário, de fios envoltos nos braços de um quadrado metálico, núcleo, e a relação entre as voltagens no primário e no secundário é dada por Vp sobre Vs é igual a Np sobre Ns. Em relação ao exposto, assinale as proposições corretas. 1. O princípio básico de funcionamento de um transformador é o fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Quando um circuito fechado é submetido a um campo magnético variável, aparece no circuito uma corrente elétrica cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético. Isso é exatamente a lei de Faraday, está correta essa afirmação. A corrente elétrica, a força que depende da força eletromotriz, é dada pela variação de fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Quanto maior for a variação do fluxo, maior vai ser a força eletromotriz e maior vai ser a corrente induzida no transformador. Está correta a afirmação 1. Afirmação 2. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no secundário. Olha, que pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, isso é possível, porque o fluxo não depende só do campo, ou seja, da corrente, mas ele também depende da área. Se tu tiver um grande número de enrolamentos, tu vai ter uma área muito grande, e isso vai fazer com que o fluxo seja grande, apesar da corrente ser pequena. Agora, não é o fato do fluxo ser grande que gera indução eletromagnética. O que gera indução eletromagnética é o fluxo ser variável. A intensidade do fluxo não tem importância se esse fluxo for constante. O fluxo precisa ter grande intensidade variável. A palavra é variação do fluxo. Então, a afirmação 2 está errada. A afirmação 4. O transformador apresentado pode ser um transformador de elevação de tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 volts em seu primário com 48 voltas, iremos obter uma tensão de 220 voltas em seu secundário com 880 voltas. Aí tu vai lá te atirar nos cálculos, né? Tu até pode achar a resposta correta, mas na verdade isso aqui, ó, a partir do automóvel é tudo balela. Porque o transformador só funciona com corrente alternada, porque somente a corrente alternada produz fluxo variável. Uma bateria de automóvel funciona com corrente contínua e, portanto, produz um fluxo contínuo. A variação de fluxo, nesse caso, é zero. Isso aqui não vai funcionar, não vai elevar tensão nenhuma, não transforma nada. 8. Podemos usar o transformador invertido, ou seja, se o ligarmos a uma tomada em nossa residência, de corrente alternada, aí sim, e aplicarmos uma tensão de 220 volts em seu secundário, com 1000 voltas, e obteremos uma tensão de 110 volts no seu primário, com 500 voltas. Então eu vou calcular a voltagem no primário a partir do número de espiras que ele me deu para cada um dos enrolamentos. Ele falou que o número de enrolamentos no primário é 880, 500 voltas, tá aqui, 500 voltas no primário. No secundário eu tenho 1000 voltas. A voltagem do primário eu vou calcular e a voltagem do secundário é 220 volts. Se eu fizer esse cálculo aí, eu vou ver que a alternativa está correta, que V1 é sim 110 volts. É a metade, né? Porque do primário, aliás, do secundário para o primário, o número de espiras diminuiu, tu ligou esse transformador invertido, né? E, portanto, a voltagem tem que diminuir. A afirmação está correta. Essa aqui está certa. A afirmação 16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e a um aparelho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios dos enrolamentos primário e secundário,
o que impossibilita a passagem da corrente elétrica entre eles, não haverá transformação dos valores de corrente elétrica, somente da tensão. Senhoras e senhores, a corrente não é transmitida por contato elétrico de um enrolamento para o outro. O transformador não tem ligação elétrica, contato elétrico entre o primário e o secundário. A corrente é transmitida por indução eletromagnética. A afirmação 16 está falsa. Tu não precisa de contato. Vai ter transmissão de corrente? Sim, senhor. Vai ser transformado. A última afirmação, está aqui embaixo, escondida, é a 32. O fluxo magnético criado pelo campo magnético que aparece quando o transformador é ligado depende da área da seção reta do núcleo metálico. Claro, quanto maior for o núcleo metálico onde estão os enrolamentos, maior vai ser a área, e você sabe que o fluxo de campo magnético depende do campo, da área e do cosseno do ângulo θ. Quanto maior for o núcleo de ferro, maior vai ser a área do enrolamento e, portanto, maior vai ser o fluxo de campo magnético. A afirmação está correta. A gente terminou a questão. A soma deu 1 mais 8 mais 32. 1 mais 8 mais 32. 41 é a soma correta. A questão 10 diz que a figura a seguir representa um esquema de uma das experiências que Michael Faraday, no século XIX, realizou para demonstrar a indução eletromagnética. Nessa figura, uma bateria de tensão constante é conectada a uma chave interruptora C e uma bobina B1, que por sua vez está enrolada a um núcleo de ferro doce, ao qual também se enrola uma outra bobina B2, esta conectada a um galvanômetro G, que poderá indicar a passagem de uma corrente elétrica. Quando a chave C fecha o circuito com a bobina B1, o ponteiro do galvanômetro G... Bom, algumas informações importantes. A fonte é de tensão constante. Isso quer dizer que ela funciona com corrente contínua. O que o Faraday explicou sobre essa situação? Que no momento do... Aliás, antes do fechamento da chave, o fluxo de campo magnético através da bobina B2 é zero, e constantemente zero, portanto não está variando o fluxo, não tem corrente induzida, o galvanômetro não marca nada. No momento do fechamento da chave, surge uma corrente na espira B1 que vai induzir um campo magnético na espira B1. Esse campo magnético vai imantar o núcleo de ferro doce e vai fazer com que surja um campo, um fluxo de campo lá dentro da bobina B2. Por um momento, o fluxo variou. Ele foi de zero, da situação inicial, para algum valor diferente de zero e, portanto, a leitura do galvanômetro indica uma corrente. Acontece, como a fonte de tensão é constante, logo que essa corrente aqui se estabiliza o fluxo aqui dentro. Ele é diferente de zero, mas é constante, e logo em seguida o ponteiro do galvanômetro volta para a posição original, dizendo que não tem mais corrente induzida, justamente porque não tem mais variação do fluxo. Quando a chave C é desligada, acontece tudo ao contrário. O fluxo que aqui era diferente de zero, mas constante, subitamente diminui. Ele some, porque tu abriu a chave. Nesse momento, diminuiu o fluxo, houve uma variação e nesse momento o galvanômetro marca uma corrente no sentido contrário, porque a variação foi em outro sentido. Então vamos ver qual alternativa responde à questão. Quando a chave C fecha o circuito com a bobina B1, o ponteiro do galvanômetro G não registra qualquer alteração. Mentira, ele registra. No momento do fechamento, ele registra um pico de corrente. Letra B, não registra qualquer alteração. Registra sim, porque a fonte de corrente do circuito só inclui a bobina B1. Não, isso aqui está errado. C, indica a passagem de corrente permanente pela bobina B2. Não, não é permanente, indica uma passagem de corrente temporária, que é justamente o que está na letra D. Indica a passagem de uma corrente pela bobina B2 por um breve momento e logo volta à posição original, porque logo o fluxo se estabiliza novamente. Letra E. Gira alternadamente para a direita e para a esquerda, indicando a presença de corrente alternada circulando pela bobina B2. Isso só ia acontecer
com duas possibilidades. Ou se tu ficasse abrindo e fechando a chave, ligando e desligando, ou se tu ligasse, em vez de uma fonte de corrente constante, uma fonte de corrente alternada. Aí sim a alternativa E estaria verdadeira. Mas no caso, é a alternativa D, o gabarito da questão. E por hoje era isso.